Você pode se surpreender ao saber sobre o Festival Ngono do Chad. Esta vibrante celebração acontece anualmente durante a colheita, unindo a comunidade Gumbai em uma homenagem sincera aos seus ancestrais, enquanto expressam gratidão por suas colheitas abundantes. Imagine-se imerso no espetáculo colorido das danças tradicionais, onde os dançarinos, vestidos com trajes magníficos, refletem a rica herança cultural do Chad. O ar ressoa com os ritmos animados dos tambores djembe, criando uma atmosfera cheia de emoção enquanto a multidão participa alegremente das festividades. Chamas ancestrais brilham durante o evento, simbolizando a profunda conexão entre os vivos e seus antepassados. Músicas e histórias são compartilhadas com paixão, ligando gerações enquanto ecoam o espírito e a história do povo Gumbai. O festival Ngono é mais do que uma celebração, é uma oportunidade crucial para os Gumbai transmitirem suas ricas tradições à nova geração, reforçando sua identidade cultural e senso de pertencimento. Cada momento do festival é um banquete para os sentidos, celebrando a resiliência e o espírito indomável do povo do Chad. Surpreendentemente, é um fato que a Jamaica domina a velocidade. Esta vibrante nação insular é famosa por produzir alguns dos atletas mais rápidos da história, com o Usain Bolt liderando o caminho. Bolt não é apenas um velocista, ele se tornou um ícone global, com 8 medalhas de ouro olímpicas e um impressionante recorde mundial de 9,58 segundos nos 100 metros. No entanto, o legado da velocidade da Jamaica não se resume apenas a Bolt. Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a Jamaica continuou a brilhar com estrelas como Elaine Thompson-Herah e Shelly Ann Fraser-Pryce, que conquistaram ouro nos 100 metros femininos. Mas o que impulsiona essa potência da velocidade? Estudos revelam que os velocistas jamaicanos costumam ter uma composição muscular única, desenvolvida ao longo de gerações, que lhes dá uma vantagem em velocidade. Além disso, seus corpos demonstram uma eficiência notável no uso de oxigênio, um componente vital para o sucesso na velocidade. No entanto, não se trata apenas de biologia. A cultura jamaicana valoriza o atletismo, incentivando as crianças a praticar esportes desde cedo. Essa combinação atraente de atributos físicos e um ambiente encorajador abre caminho para a grandeza, reforçando o status da Jamaica como uma força dominante nas corridas. Sim, é verdade. Após sua primeira saída da NBA, a estrela do basquete Michael Jordan foi para o campo de beisebol, mostrando sua incrível versatilidade como atleta. Em 1994, ele assinou contrato com o time Birmingham Barons, que jogava na Liga Menor e estava associado ao Chicago White Sox. A transição de Jordan para o beisebol surpreendeu os fãs e gerou muitas discussões. Apesar das dificuldades, incluindo a adaptação a um novo esporte, após se tornar um dos maiores jogadores de basquete, ele se dedicou totalmente ao jogo. A ética de trabalho de Jordan se manteve alta. Durante seu tempo nos Barons, ele teve uma média de .202 e roubou 30 bases, provando que seu espírito competitivo vai além do basquete. Embora sua carreira no beisebol não tenha sido tão lendária quanto seu tempo na quadra, ela refletiu seu desejo de ter sucesso em qualquer esporte. Sua jornada no beisebol não apenas mostrou seu talento, mas também inspirou muitos a seguirem seus sonhos, apesar das dificuldades. E você, arriscaria tanto assim? Todo ano, essa linda ilha na costa da Coreia do Sul apresenta um incrível fenômeno natural. Quando o nível da água cai, surge um surpreendente caminho de 3 quilômetros que liga a ilha ao continente. Esse evento único acontece apenas uma vez por ano e dura apenas 1 hora. Mas o que causa esse momento mágico? Quando o nível do mar desce cerca de 3 metros, a terra escondida aparece, permitindo que os ousados exploradores caminhem sobre o que normalmente é o oceano. Os moradores chamam esse evento de Milagre de Moisés, e ele atrai muitos turistas que querem ver essa ponte temporária. Essa celebração colorida, cheia de atividades culturais e alegria, mostra a beleza e as maravilhas da natureza. Quando o nível da água sobe novamente, a Terra desaparece, lembrando a todos sobre o poder do oceano. Portanto, da próxima vez que você estiver na Coreia do Sul, não perca a chance de testemunhar esse emocionante evento. O que realmente causa desespero durante a Grande Fome na China? Durante a devastadora Grande Fome na China, no final dos anos 1950 e início dos anos 1960, alguns moradores de vilarejos foram forçados a comer filhotes de pássaros crus por desespero. Esse ato horrível destaca as medidas extremas que as pessoas tomaram para sobreviver em meio à fome generalizada.
Enquanto as famílias esgotavam lentamente suas reservas de comida, os oficiais insistiam que tudo estava sob controle, criando um grande abismo entre a dura realidade enfrentada pelas pessoas e as declarações otimistas de cima. Milhões sofreram de desnutrição e o número de vítimas crescia rapidamente. Muitos não conseguiam entender como as autoridades podiam estar tão desconectadas da situação difícil. As trágicas consequências da fome servem como um lembrete claro de como decisões políticas e má gestão podem impactar a vida das pessoas comuns. Esse período levou a uma importante reavaliação das políticas na China, e é uma lição crucial sobre a importância da transparência e da responsabilidade na administração. Será que realmente aprendemos com essa história? Você consegue imaginar a maior árvore viva da Terra? A gigante sequoia chamada General Sherman é o maior organismo vivo do nosso planeta. Ela está localizada no deslumbrante Parque Nacional das Sequoias, na Califórnia, e possui um volume de tronco superior a 52.500 pés cúbicos. Para comparação, isso é 1.400 vezes o volume de um adulto médio. O General Sherman atinge cerca de 265 pés de altura, o que é mais alto que um prédio de 25 andares. Imagine-se passeando pelo parque e ficando ao lado desse magnífico gigante, com sua casca grossa e rugosa e galhos que se estendem alto no céu há milênios. Essas árvores são incrivelmente resistentes, capazes de suportar fogo, pragas e condições climáticas severas, tornando-as verdadeiros sobreviventes da natureza. Elas desempenham um papel importante em seu ecossistema, fornecendo habitat para diversas espécies e ajudando a regular o meio ambiente. Não é incrível pensar que o General Sherman já está crescendo há mais de 2.000 anos? Vamos revelar a verdade sobre as esculturas de madeira reciclada. Essas incríveis obras de arte, feitas com materiais reciclados, combinam expressão artística com um profundo respeito pela natureza. 6 grandes esculturas estão localizadas em paisagens naturais deslumbrantes, chamando a atenção de todos os que passam. Cada obra conta uma história única, mostrando a beleza da madeira que já teve outra vida. Os artistas precisam abordar de forma criativa as questões sobre a saúde do nosso planeta, e essa iniciativa faz exatamente isso, promovendo a conscientização ecológica e o desenvolvimento sustentável. Transformando materiais descartados em arte magnífica, essas esculturas nos incentivam a repensar nossa relação com o lixo. Elas convidam os espectadores a valorizar não apenas a criatividade, mas também a importância de proteger o nosso meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você encontrar uma dessas obras-primas, reserve um momento para refletir sobre a mensagem que elas transmitem, como a arte pode inspirar mudanças em nosso mundo. Adivinhe o que realmente impulsiona a construção do Titanic 2. O Titanic II, uma cópia exata do Titanic original, está sendo criado pela empresa Blue Star Line, sob a liderança do empresário australiano Clive Palmer. Inicialmente, esse projeto ambicioso estava previsto para ser lançado em 2022, mas agora espera-se que ele navegue em junho de 2027. É surpreendente como este novo navio combina o estilo clássico do Titanic original com tecnologias modernas para segurança e conforto. Imagine salões luxuosos e escadarias majestosas que lembram o início do século XX, mas com botes, salva-vidas modernos e sistemas de navegação avançados para garantir a segurança dos passageiros. Não é apenas uma homenagem à história, é uma incrível mistura de nostalgia e inovação. O Titanic II busca proporcionar aos convidados uma sensação do passado, enquanto garante uma experiência segura e confortável. Será que este magnífico navio se tornará um museu flutuante ou apenas um cruzeiro de luxo? Uma coisa é certa, muitos aguardam ansiosamente sua grandiosa estreia nas águas. E se eu te contasse sobre o incrível peixe grenadier? Essas criaturas notáveis não são apenas peixes comuns nadando por aí. Elas desempenham um papel fundamental no ecossistema das profundezas do mar. Também conhecidos como macrourídeos, os grenadiers vivem nas escuras profundezas do oceano, frequentemente encontrados a impressionantes profundidades de até 6 quilômetros. Imagine viver em um ambiente totalmente sem luz. Esses peixes representam cerca de 15% da população total das profundezas, mostrando seu papel crucial na manutenção do equilíbrio ecológico desse habitat misterioso. Com seus corpos alongados e grandes olhos adaptados para baixa visibilidade,
Os Grenadiers estão preparados para prosperar sob imensa pressão e escuridão. Sua dieta consiste principalmente de peixes menores e crustáceos, tornando-os vitais na teia alimentar, pois ajudam a controlar as populações de suas presas. Enquanto deslizam elegantemente pelo fundo do oceano, os Grenadiers também ajudam na ciclagem de nutrientes, um processo essencial para sustentar a vida nas profundezas. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que há um mundo escondido sob as ondas, vibrante e cheio de vida surpreendente. Difícil de acreditar, mas xingar pode custar 20 mil shillings em Wimbledon. Neste prestigiado torneio de tênis, espera-se que os jogadores mantenham um alto nível de comportamento esportivo, o que inclui o uso de uma linguagem adequada. Se um jogador usar palavrões durante a partida, ele pode enfrentar multas pesadas. Na primeira vez que um jogador for flagrado xingando, receberá um aviso. No entanto, se ele continuar a se deixar levar pelas emoções, pode enfrentar multas de até 20 mil shillings. Além disso, reincidências podem resultar em consequências mais severas, incluindo perda de pontos, derrota na partida ou até desqualificação. Essa abordagem rigorosa destaca o compromisso do torneio em manter a integridade e o profissionalismo, garantindo que os jogadores se concentrem no tênis e não se distraiam com suas frustrações. O que você acha? É justo um castigo assim por um momento de raiva? Gollum realmente mudou no Hobbit? Na versão original do amado romance de J.R.R. Tolkien, Gollum era retratado de maneira bem diferente. Na primeira versão, ele era um personagem mais excêntrico, que oferecia Um Anel como prêmio durante o jogo de adivinhações com Bilbo Bolseiro. Esse lado brincalhão de Gollum destaca um tom mais leve, que contrasta fortemente com a imagem sombria que vemos em O Senhor dos Anéis. No entanto, mais tarde, Tolkien alterou a representação de Gollum para se alinhar a temas mais sombrios e complexos que permeiam sua épica continuação. Essa transformação não apenas tornou Gollum um personagem mais ameaçador, mas também aprofundou os conflitos morais da história, ressaltando a influência destrutiva do Anel. Os fãs da Terra-média frequentemente refletem sobre como essa mudança alterou a dinâmica da trama, mostrando a evolução da visão de Tolkien, de uma leveza para uma profunda exploração do bem e do mal. Difícil de acreditar, mas a mosca-fera é uma verdadeira ameaça. Esses seres incríveis colocam seus ovos dentro de formigas vivas. Quando os ovos eclodem, a larva invade o cérebro da formiga e começa a se alimentar. Surpreendentemente, ela não mata a formiga imediatamente. Em vez disso, a larva libera substâncias tão poderosas que podem decapitar a formiga. Essa transformação parece uma cena de filme de ficção científica. Após a decapitação, o corpo da formiga se torna um abrigo aconchegante para a larva em crescimento. Essa conexão incomum permite que a larva se alimente enquanto a formiga ainda está viva por mais algum tempo. A natureza sabe como surpreender, e a mosca-fera é um ótimo exemplo de como alguns organismos podem manipular seus hospedeiros de maneiras estranhas e fascinantes. O que você acha dessa reviravolta no mundo dos insetos? Por que a educação foi tão importante em 2010? Nesse ano, o Ministério da Educação destacou o papel crucial do apoio governamental diante de diversas questões legais. Essa atenção foi uma resposta às crescentes ameaças que as instituições de ensino enfrentavam, devido a mudanças nas políticas e disputas jurídicas. O Ministério percebeu que, sem um suporte confiável do governo, as escolas poderiam ter dificuldades em garantir um ambiente de aprendizado seguro e eficaz para os alunos. Eles ressaltaram que a proteção do financiamento e dos recursos educacionais era essencial para manter a qualidade do ensino e do aprendizado. Além disso, esse apelo por apoio não se limitava apenas à ajuda financeira. Incluía também a criação de políticas que garantissem a resiliência das escolas diante de mudanças que poderiam afetar seu funcionamento. Ao enfatizar a necessidade de ajuda governamental, o Ministério buscava assegurar um futuro promissor para os alunos, permitindo que eles se desenvolvessem sem medo da instabilidade jurídica que poderia impactar sua educação. As ações tomadas nesse período se tornaram um precedente para futuras políticas educacionais, lembrando-nos da importância de medidas protetivas para um ambiente educacional estável. Você sabia que há um segredo escondido em seu pulso? O tendão do músculo palmar longo é um interessante vestígio evolutivo que aparece em muitas pessoas. Para verificar se você tem esse tendão, basta unir o polegar e o mínimo, dobrando o pulso. Você pode notar uma faixa levantada no centro.
Surpreendentemente, cerca de 10-15% das pessoas não têm esse tendão, e aquelas que não o têm não apresentam perda de força de preensão. Esse tendão incomum também é útil na medicina, pois os cirurgiões frequentemente o utilizam em operações reconstrutivas. Então, mesmo que não seja essencial para todos nós, o tendão palmar longo nos lembra de nossa jornada evolutiva. Na próxima vez que você dobrar o pulso, pense em como esse pequeno tendão conecta você aos nossos ancestrais antigos. Sinta a alegria dos salões negros e sua magia. Esses espaços vibrantes não são apenas lugares para bebidas. Eles também servem como palcos vivos para canto e conversa. A atmosfera no Salão Negro é elétrica, cheia de risadas e música que ressoa ao redor. Quando o ambiente muda, talvez por causa de uma conversa animada entre amigos ou do som de uma guitarra, a acústica cria uma experiência sonora única, intensificando cada nota. Imagine um encontro aconchegante com amigos, onde as paredes parecem ganhar vida com o canto alegre, criando uma conexão inesquecível entre os convidados. A combinação de bebidas, música e boa companhia transforma esses salões em uma sinfonia de experiências, incentivando os visitantes a relaxar e aproveitar o momento. Seja cantando sua música favorita ou apenas mergulhando na atmosfera, os salões negros oferecem uma fuga agradável da vida cotidiana, unindo a alegria coletiva com uma rica tradição sonora. Então, da próxima vez que você estiver em um deles, junte-se à diversão. Você já consegue ouvir a magia? Difícil de acreditar, mas descubra as maravilhas da grande mesquita de Meca. Esta maravilha arquitetônica não é apenas a maior mesquita do mundo, ela representa a essência da fé islâmica. Localizada no coração de Meca, na Arábia Saudita, Al-Masjid Al-Haram recebe mais de 2 milhões de fiéis ao mesmo tempo, tornando-se um importante ponto de encontro para muçulmanos de todo o mundo. No centro desta magnífica estrutura está a Kaaba, um cubo sagrado envolto em seda preta. Enquanto os muçulmanos se voltam para a Kaaba durante suas orações, ela simboliza a unidade na fé entre diferentes culturas. A cada ano, milhões viajam para este local sagrado para realizar a peregrinação do Hajj, um ato profundo de devoção que enfatiza o sacrifício pessoal e o espírito comunitário. A história da Grande Mesquita remonta ao século VII, mostrando uma evolução fascinante que reflete o crescimento do Islã. Expansões recentes adicionaram características modernas, preservando ao mesmo tempo seu rico patrimônio artístico, repleto de designs intrincados e pilares impressionantes. Cada visita à mesquita envolve os peregrinos em uma atmosfera compartilhada de espiritualidade, reforçando conexões que atravessam continentes e gerações. Não é notável como este único local pode inspirar tamanha devoção e conexão entre milhões? A verdade é que os fagócitos são os faxineiros do nosso corpo. Essas células brancas do sangue desempenham um papel crucial em nos manter saudáveis através de um processo chamado fagocitose. Imagine os fagócitos como pequenos faxineiros dedicados patrulhando sua corrente sanguínea, procurando por células mortas ou danificadas que podem atrapalhar o sistema. Quando encontram esses restos celulares indesejados, eles entram em ação, engolindo os detritos e quebrando-os em componentes menores. Esse incrível processo de limpeza não apenas ajuda a remover o lixo, mas também recicla materiais valiosos, dando ao seu corpo um impulso essencial. A fagocitose é fundamental para nossa resposta imunológica, garantindo que patógenos tenham mais dificuldade em se reproduzir em nossos corpos. Ao eliminar células velhas, os fagócitos ajudam a abrir espaço para novas e saudáveis. Então, da próxima vez que você se sentir mal ou tiver um arranhão na pele, lembre-se de que essas pequenas células trabalhadoras estão constantemente limpando e defendendo você, mantendo o equilíbrio necessário para uma boa saúde. Não é fascinante como nosso corpo trabalha nos bastidores para nos manter em forma? Fatos incríveis sobre lagostas espinhosas. Esses seres marinhos têm uma maneira surpreendente de se mover, frequentemente formando longas fileiras que lembram um desfile no fundo do oceano. Esse comportamento não é por acaso, ele demonstra sua forte natureza social. Pesquisadores acreditam que se mover em linha ajuda as lagostas espinhosas a ficarem seguras de predadores durante a migração em busca de alimento ou de melhores habitats. Ao viajar em grupos, elas utilizam o princípio da segurança em números, o que diminui a chance de uma lagosta solitária ser capturada por um peixe faminto.
Durante o movimento, essas lagostas se comunicam entre si usando antenas e movimentos do corpo, ajudando todos a permanecerem juntos. Essa impressionante demonstração de trabalho em equipe não apenas destaca suas estruturas sociais, mas também cria um espetáculo verdadeiramente fascinante debaixo d'água. Você já imaginou como seria esse desfile de crustáceos sob as ondas? Você ficará surpreso ao descobrir que os lagostas evoluíram. No século 1700, os lagostas eram tão comuns que eram consideradas comida para os pobres, muitas vezes servidas a prisioneiros em condições difíceis. Famílias que viviam na costa podiam facilmente pescar lagostas, tornando-as um prato barato e acessível. No entanto, a percepção sobre os lagostas começou a mudar ao longo dos séculos. Com o aumento da popularidade de seu sabor e textura únicos, os lagostas se transformaram de comida do dia a dia em um deleite desejado. Agora, quando você pensa em lagostas, imagine jantares requintados, onde os preços podem ser exorbitantes. É irônico que esses moluscos, que um dia alimentaram os pobres, agora sejam destaque em restaurantes caros ao redor do mundo. Essa incrível mudança no status das lagostas destaca como os valores sociais podem mudar com o tempo, transformando o que antes era considerado um fardo em um símbolo de luxo e alta gastronomia. E se eu disser que o zinco e o cobre melhoram o funcionamento do cérebro? Esses dois minerais importantes desempenham um papel fundamental na saúde cerebral. O zinco ajuda na atividade dos neurotransmissores, permitindo que as células do cérebro se comuniquem melhor, o que é essencial para o aprendizado e a memória. Ao mesmo tempo, o cobre age como combustível para as células do cérebro, sustentando a produção de energia para que funcionem de maneira eficiente. Embora seja importante notar que ter esses minerais não garante um nível mais alto de inteligência, sua presença destaca a necessidade de uma alimentação adequada para apoiar a atividade mental. Uma dieta rica nesses nutrientes pode resultar em uma concentração mais clara e na melhoria das funções cognitivas. Alimentos como nozes, sementes, grãos integrais e frutos do mar são excelentes fontes de zinco e cobre. Portanto, da próxima vez que você alimentar seu cérebro, lembre-se de que o que você come pode realmente influenciar como você pensa e aprende. Você consegue imaginar que existem golfinhos cor-de-rosa? Recentemente, um raro golfinho albino cor-de-rosa foi avistado no lago Calcasieu, na Louisiana, chamando a atenção dos moradores e amantes da vida selvagem. Essa criatura incrível, carinhosamente chamada de Pink, apresenta uma condição genética interessante que remove a cor de sua pele e tecidos, dando-lhe esse tom incomum. Albinos são extremamente raros e a aparição de Pink é como uma gota de magia nas águas lamacentas do lago. Pink não é apenas uma maravilha da natureza, mas também uma representação da beleza inesperada que podemos encontrar no mundo ao nosso redor. Com o aumento do interesse da mídia por esse golfinho incomum, ele nos lembra da importância de valorizar a diversidade da vida em nosso planeta. Cada criatura única, como o Pink, tem sua própria história, e sua existência nos incentiva a explorar e proteger nossos ecossistemas naturais. Junte-se à empolgação e compartilhe sobre esse golfinho extraordinário. Porque a Inglaterra pulou 11 dias em 1752. Esse evento surpreendente aconteceu quando o governo britânico decidiu adotar o calendário gregoriano, já utilizado na maioria dos países da Europa. Antes disso, a Inglaterra seguia o calendário juliano, que não coincidia com as estações. Para corrigir isso, foi necessário pular 11 dias. Assim, em 3 de setembro de 1752, imediatamente veio 14 de setembro, o que deixou muitas pessoas confusas. Alguns até pensaram que era uma conspiração do governo para enganá-los em relação aos dias ou salários. Para acalmar os cidadãos, o governo garantiu que eles ainda receberiam seus salários normalmente. Apesar dessa promessa, a mudança abrupta causou confusão e protestos, e algumas pessoas alegaram ter perdido 11 dias de suas vidas. Hoje, esse momento histórico nos lembra como uma simples mudança de calendário pode ser importante e como ainda nos afeta. Você sabia que os furacões giram em direções diferentes? No hemisfério norte, os furacões giram no sentido anti-horário, enquanto no hemisfério sul, giram no sentido horário. Esse fenômeno incrível é explicado pelo efeito Coriolis, que ocorre devido à rotação da Terra. Quando a Terra gira, ela cria uma força que afeta o movimento do ar e da água. Isso significa que, quando o ar quente e úmido sobe durante uma tempestade,
A rotação da Terra faz com que ele se curve, resultando nas formas espirais características que observamos. Mas por que os furacões se formam? Eles começam sobre águas oceânicas quentes, onde o calor do oceano alimenta a energia da tempestade. À medida que a tempestade se desenvolve, o efeito Coriolis ajuda a organizar os ventos em um sistema giratório. Essa reviravolta da natureza afeta não apenas as tempestades, mas também as condições climáticas em vastas regiões. Na próxima vez que você ouvir sobre um furacão, lembre-se de que a direção do seu giro pode indicar sua localização e hemisfério. Não é incrível? Você já experimentou os benefícios do abacate para o coração? Essa fruta cremosa é rica em gorduras monoinsaturadas, que ajudam a reduzir o colesterol ruim e a manter a saúde do coração. Ao contrário das gorduras saturadas presentes em muitos produtos de origem animal, as gorduras do abacate diminuem o risco de doenças cardiovasculares. Além do impressionante teor de gorduras, o abacate é cheio de vitaminas, minerais e antioxidantes importantes. Ele é rico em vitamina E, essencial para a saúde da pele, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial. Você pode facilmente adicionar abacate às suas refeições. Passe em torradas, coloque em saladas ou misture em smoothies para um lanche saudável. Seu sabor e textura únicos fazem deles um ótimo complemento tanto para pratos salgados quanto doces. Então, da próxima vez que você estiver no mercado, considere colocar abacate no seu carrinho. Eles são não apenas deliciosos, mas também benéficos para a sua saúde. Que tal aproveitar o sabor e os benefícios a cada mordida? Prepare-se para se surpreender com o incrível ciclo de vida das efêmeras. As efêmeras são criaturas realmente fascinantes, especialmente considerando sua vida adulta muito curta. Algumas espécies podem viver apenas algumas horas ou até minutos após se tornarem adultas. Você consegue imaginar viver toda a sua vida em um período tão curto? Essas vidas passageiras têm um único objetivo: a reprodução. Depois de saírem de suas ninfas aquáticas, que podem durar até 2 anos, as efêmeras se apressam em encontrar parceiros. Durante esse curto e ativo período, elas realizam danças magníficas no ar, mostrando sua beleza para potenciais parceiros. Após a cópula, as fêmeas depositam milhares de ovos na água, antes que suas vidas cheguem ao fim. Essa abordagem única garante a continuidade da próxima geração, mesmo que seu tempo acima da água seja incrivelmente breve. Não é incrível como a natureza encontra maneiras de sobreviver, apesar dessas dificuldades? Muitos não sabem, mas chifres são ícones. Os figurinistas de Hollywood criaram alguns dos chifres mais memoráveis que já vimos em filmes, como os da Malévola. Esses designs vibrantes se tornaram símbolos inesquecíveis de vilania e poder, mas, curiosamente, não refletem a realidade histórica. Na Idade Média, chifres eram frequentemente usados como instrumentos musicais ou símbolos de status, mas não tinham a aparência complexa e torcida que vemos na tela. Em vez disso, os figurinistas exageram e estilizam os chifres para destacar a personalidade do personagem e dar vida a ele. Essa liberdade artística ajuda a imergir os espectadores em um mundo fantástico, tornando-o visualmente cativante. Então, da próxima vez que você ver um personagem com chifres, lembre-se de que isso diz mais sobre a narrativa e a criatividade do que sobre a história real. O que realmente acontece quando você vê claramente? O olho humano tem uma resolução impressionante, comparável a uma câmera de 576 megapixels, o que é surpreendente, considerando que a maioria das câmeras modernas tem resolução de apenas 12 a 108 megapixels. Essa incrível resolução é proporcionada por milhões de pequenas células em nossos olhos, chamadas fotorreceptores. Essas células capturam a luz e nos ajudam a distinguir cores e detalhes. Mas não é só o olho que faz todo o trabalho. Nosso cérebro também desempenha um papel importante. Ele processa rapidamente as imagens capturadas pelos nossos olhos, permitindo que reagimos rapidamente ao que vemos, seja pegando uma bola de beisebol ou admirando um pôr do sol. Essa combinação de alta resolução e processamento rápido torna nossa visão incrivelmente clara e dinâmica. Na próxima vez que você olhar para algo, pense na tecnologia impressionante que é seu olho e cérebro trabalhando juntos. Como conseguimos ver o mundo dessa forma? Incrível, mas as asas dos aviões passam por testes rigorosos antes dos voos. Sempre que você embarca em um avião, talvez não perceba pelo que suas asas passaram. Os fabricantes submetem essas partes essenciais a testes minuciosos para garantir sua resistência e flexibilidade.
Esse processo envolve aplicar forças intensas nas asas, simulando as condições mais desafiadoras que elas enfrentarão no céu, como ventos fortes ou turbulências repentinas. Engenheiros usam máquinas poderosas para dobrar, torcer e puxar as asas ao máximo, tudo em nome da segurança. Se uma asa resiste a essas condições extremas durante os testes, ela é considerada pronta para voar. Esse procedimento rigoroso não abrange apenas a resistência física. Ele também garante que, quando você estiver a 30.000 pés de altura, cada detalhe seja confiável e seguro. Então, da próxima vez que você voar, lembre-se de que essas asas passaram por um exame difícil, provando que podem lidar com qualquer condição climática. Não é incrível o quanto de esforço é colocado na sua segurança durante as viagens? Muitos não sabem, mas fogos de artifício são uma tecnologia militar. Esses espetáculos incríveis que apreciamos durante as festas têm uma origem surpreendente na guerra. Inventados na China antiga há mais de 1000 anos, os fogos de artifício foram inicialmente usados para criar explosões barulhentas e clarões ofuscantes, com o objetivo de assustar inimigos e sinalizar movimentos de tropas. Com a disseminação da pólvora, eles chegaram ao Ocidente, transformando-se em uma forma de entretenimento. No século XIII, os fogos de artifício começaram a embelezar festas públicas na Europa, comemorando vitórias e eventos reais. Hoje, em todo o mundo, iluminamos o céu noturno durante as celebrações, simbolizando alegria e união. Essas explosões brilhantes reúnem as pessoas, seja em desfiles do Dia da Independência no Zelé, ou nas celebrações do Diwali, na Índia. Então, da próxima vez que você assistir a um show de fogos de artifício, lembre-se de sua jornada do campo de batalha, a festa. Não é fascinante como algo criado para a guerra agora simboliza paz e alegria? Você já se perguntou por que os quasares brilham tanto? Os quasares, objetos celestes fascinantes que se alimentam de buracos negros supermassivos, são um dos fenômenos mais incríveis do universo. Esses gigantes de energia emitem uma enorme quantidade de luz e são extremamente brilhantes, às vezes ofuscando até mesmo galáxias inteiras. Eles se formam quando o material se move em espiral para um buraco negro, liberando uma colossal energia ao ser aquecido a temperaturas extremas, produzindo uma radiação intensa no espectro eletromagnético, incluindo luz visível, ondas de rádio e até raios X. A luz fascinante dos quasares pode ser vista a enormes distâncias, tornando-os importantes para os astrônomos que estudam a estrutura e a evolução do universo. Na verdade, alguns quasares estão a bilhões de anos-luz de distância, permitindo que olhemos para a história do universo. Imagine como se você estivesse olhando para trás no tempo, quando o universo ainda era jovem. Estudá-los nos ajuda não apenas a entender os buracos negros, mas também ilumina a formação de galáxias e a dinâmica geral do nosso cosmos. Quais mistérios do universo os quasares poderão revelar na próxima vez? Você sabia que a música pode mudar nossa percepção do tempo? Estudos mostram que a música afeta áreas do cérebro responsáveis pela percepção do tempo e emoções. Quando você ouve melodias animadas, pode perder a noção do tempo, sentindo-se mais energizado e presente. Por outro lado, músicas lentas ou tristes costumam nos fazer perceber mais o passar do tempo, refletindo nosso humor e emoções. Essa conexão incrível não é apenas um fato curioso, é uma ferramenta poderosa na terapia. Por exemplo, a musicoterapia se tornou uma parte importante do tratamento de pacientes com distúrbios neurológicos, como a doença de Parkinson. Terapeutas usam ritmo e melodia para ajudar a melhorar as habilidades motoras e o estado emocional desses pacientes. Então, da próxima vez que você ligar sua playlist favorita, lembre-se de que esses ritmos e melodias fazem mais do que apenas entreter. Eles moldam ativamente sua percepção. Acredite ou não, existem mais de 1000 tipos de bananas. Embora muitos de nós conheçam a banana Cavendish, a verdade é que há uma incrível variedade de bananas no mundo, mais de 1000 ao todo. Elas podem ser divididas em cerca de 50 grupos diferentes, cada um com seus sabores, tamanhos e cores únicos. Por exemplo, a banana vermelha, com sua polpa doce e cremosa, contrasta bastante com a banana Ladyfinger, que é perfeita para lanches. Algumas bananas recebem nomes que refletem sua origem ou características, como a banana Blue Java, famosa por sua casca azulada e textura macia, parecida com um sorvete de baunilha.
Devido a essa diversidade, as bananas crescem em climas variados, desde tropicais até subtropicais, tornando-se disponíveis em muitas partes do mundo. Então, da próxima vez que você descascar uma banana, pense em todos os tipos incríveis que existem, além do que você tem na mão. Você não vai acreditar no que dá para fazer com uma fogueira. As fogueiras não servem apenas para assar marshmallows ou se aquecer. Elas têm uma aplicação surpreendente na sobrevivência, a purificação da água. Ferver água na fogueira elimina bactérias e vírus nocivos, tornando-a segura para beber. Essa técnica tem sido uma forma importante de sobrevivência ao longo dos séculos, especialmente para quem se aventura em lugares selvagens ou enfrenta situações de emergência sem água potável. Imagine que você está na natureza e não sabe onde encontrar água segura para beber. Ao aquecer a água na fogueira, você pode eliminar muitos patógenos que podem te deixar doente. Esses conhecimentos antigos destacam o incrível poder do fogo e seu papel na sobrevivência humana. Então, da próxima vez que você estiver ao redor da fogueira, lembre-se de que não é apenas uma maneira de preparar o jantar. É também uma ferramenta de salvamento que resistiu ao teste do tempo. Não é incrível? Descubra a incrível história da construção do Canal do Panamá. David Macaulay, um renomado historiador, escreveu um livro fascinante que conta sobre os enormes esforços dedicados à construção do Canal do Panamá. Esse grande projeto de engenharia, que durou mais de 30 anos, foi um verdadeiro desafio. Seu objetivo era conectar os oceanos Pacífico e Atlântico, oferecendo o caminho mais curto para os navios e mudando o comércio global. Macaulay investiga profundamente as ambições e a determinação de milhares de trabalhadores, de diferentes origens, que enfrentaram dificuldades inimagináveis, desde o clima severo até doenças mortais. A persistência deles foi crucial para superar os obstáculos desse empreendimento ambicioso. Com uma narrativa envolvente, Macaulay retrata os triunfos e desafios que marcaram esse projeto histórico, lembrando-nos da capacidade do espírito humano de alcançar a grandeza. Você já pensou nas vidas que foram impactadas por um projeto tão colossal e no legado que ele deixou? Você sabia que as fezes dos wombats têm forma de cubos? Essa característica única ajuda esses animais marsupiais brincalhões a marcar seu território de forma eficaz. Diferente da maioria dos animais, os wombats produzem fezes em forma de cubos. Essa forma surpreendente não é apenas para enfeitar. O formato cúbico evita que as fezes rolem, permitindo que os wombats deixem suas marcas em lugares específicos. Cientistas estudaram esse fenômeno raro, admirando como a forma se forma no intestino dos wombats. Descobriu-se que há áreas no intestino com diferentes elasticidades, criando pressão que dá às fezes a forma cúbica. Imagine caminhar pelas florestas da Austrália e encontrar esses pequenos cubos duros. É um lembrete divertido de como a natureza pode ser surpreendente. Essas fezes em forma de cubo não só servem como marcas territoriais, mas também ajudam a espalhá-las por uma área maior, aumentando as chances de atrair parceiros potenciais. Na próxima vez que você pensar sobre o comportamento dos animais, lembre-se de que os wombats conseguiram aperfeiçoar a produção de fezes. Você já se perguntou por que os contratos em Hollywood são tão complicados? Charlie Sheen, um ator famoso, recentemente fez um acordo com a Warner Bros., que destaca o complicado mundo dos contratos de entretenimento. Nesse caso, ele foi pago para não participar de 2 projetos diferentes. Essa situação não é incomum em Hollywood, onde atores e estúdios frequentemente discutem termos que levam em conta vários fatores, como compromissos de tempo, riscos financeiros e controle criativo. Nos bastidores, produtores e advogados trabalham incansavelmente para garantir que todos consigam o que desejam, seja um papel principal, um salário alto ou a liberdade de buscar outras oportunidades. Esses contratos podem impactar a carreira da estrela e os projetos em que ela está envolvida. Portanto, quando um ator como Sheen recebe dinheiro para não participar, isso levanta questões sobre o valor de seu nome e marca na indústria, mostrando o quão complexo e competitivo é Hollywood. Você consegue imaginar que as raquetes de tênis ainda são tensionadas manualmente? Em uma época em que máquinas dominam muitos esportes, pode surpreender que as raquetes profissionais dependam do trabalho humano na etapa final de montagem. Embora a tecnologia tenha facilitado o ajuste preciso da tensão das cordas, o delicado processo de entrelaçamento das cordas continua sendo uma arte realizada por mestres experientes.
Esses especialistas inserem manualmente cada corda, garantindo que cada raquete atenda às preferências individuais do jogador. Essa abordagem artesanal proporciona uma precisão incomparável, que é um fator importante para a sensação ao acertar a bola. Os encordoados observam atentamente os materiais, a tensão e os padrões para otimizar o desempenho da raquete, adaptando-se aos estilos únicos dos melhores jogadores. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, lembre-se da habilidade por trás do saque perfeito. Um fato interessante sobre Borobudur. Este magnífico templo está localizado na bela ilha de Java, na Indonésia, e é o maior templo budista do mundo. Construído no século VIII, ele combina arte, espiritualidade e engenharia. O templo é uma enorme estupa com cerca de 35 metros de altura, composta por 9 níveis, coroada por uma cúpula central. Todo o complexo é adornado com mais de 2.600 relevos e 504 estátuas de Buda, cada uma contando uma parte da história budista. Ao caminhar por suas intricadas esculturas e trilhas, os visitantes não apenas apreciam uma maravilha arquitetônica, eles também embarcam em uma jornada espiritual que reflete o caminho para a iluminação. Em 1991, Borobudur foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco e atrai anualmente milhares de turistas e peregrinos que desejam conhecer sua rica história e profunda beleza. Você já sonhou em ver um lugar tão extraordinário? A verdade é que o castelo Dunluce impressiona. Este incrível castelo na Irlanda do Norte está situado em um penhasco e oferece vistas deslumbrantes do Oceano Atlântico. Construído no século XVI, o castelo Dunluce não é apenas uma maravilha arquitetônica, é uma janela para a história. Visitantes se reúnem neste local icônico, encantados por suas ruínas românticas e pela beleza selvagem da paisagem ao redor. Imagine-se em seu terreno, sentindo a brisa do mar e ouvindo as ondas quebrando lá embaixo. O castelo é cheio de lendas e histórias e já foi lar da poderosa família MacQuillan. Sua localização única e arquitetura impressionante fazem dele um dos castelos mais fotografados do mundo. Seja pela história, pelas vistas ou apenas pelo desejo de tirar uma foto incrível, o Castelo Dunluce vai te deixar maravilhado. Pronto para explorar este pedaço de patrimônio? O que realmente define nossa moeda hoje? O padrão ouro, que antes ligava o dólar americano ao ouro, deixou de existir oficialmente em 1971. Essa mudança significativa transformou completamente a economia mundial. Até 1971, o valor de cada dólar era garantido por uma certa quantidade de ouro, o que lhe dava uma base sólida. Mas assim que os países abandonaram esse sistema, começaram a usar dinheiro fiduciário, onde o valor não está atrelado a nenhum bem físico. Agora, as moedas obtêm seu valor da confiança nos governos e nas economias. Essa mudança deu mais flexibilidade aos países na gestão de suas economias, mas também trouxe novos problemas, como inflação e flutuações cambiais. Como resultado, o dinheiro de hoje depende mais da confiança e da demanda do que nunca. O que você pensa sobre a transição do dólar do ouro para uma economia baseada em papel? Você sabia que as aves são parentes dos crocodilos? Pode ser surpreendente, mas aves e crocodilos, como os jacarés e crocodilos, pertencem a um grupo antigo chamado Archosaurus. Essa conexão incrível remonta a um ancestral comum que viveu há cerca de 250 milhões de anos. Os Archosaurus dominaram a Terra na época dos dinossauros, e seu legado ainda vive hoje, nessas duas grupos tão diferentes. As aves evoluíram para voar, com penas e ossos leves, enquanto os crocodilos desenvolveram corpos robustos, perfeitos para a vida aquática. Esse caminho evolutivo extraordinário deu tanto às aves quanto aos crocodilos adaptações únicas, adequadas aos seus habitats, mostrando a incrível diversidade da vida moldada por suas antigas conexões. Então, da próxima vez que você vir uma ave planando no céu, ou um crocodilo tomando sol à beira da água, lembre-se de que eles compartilham um legado surpreendente que remonta a milhões de anos. Pular como uma bola. Os ovos de rã conseguem. Algumas espécies de rãs colocam ovos que são surpreendentemente gelatinosos, permitindo que eles quiquem como bolas de borracha ao cair. Essa característica incrível não é apenas um fato curioso. Ela desempenha um papel importante na sobrevivência desses anfíbios. A substância gelatinosa ao redor dos ovos atua como um colchão, protegendo-os de impactos e perigos do ambiente,
Por exemplo, se os ovos caem de uma altura ou são perturbados por um predador, essa elasticidade ajuda a mantê-los inteiros. As rãs depositam ovos em diferentes locais, incluindo poças e riachos, onde enfrentam várias ameaças. As propriedades únicas desses ovos gelatinoides oferecem um nível extra de proteção, permitindo que mais filhotes sobrevivam e se tornem adultos. Essa adaptação fascinante demonstra como a natureza desenvolveu soluções inteligentes para a sobrevivência, permitindo que essas pequenas bolas saltitantes da vida existam em um mundo cheio de desafios. Não é incrível como até os menores seres evoluíram com características tão interessantes? O que realmente acontece quando os balões sobem? Todo ano, o Festival de Balões de Papel em Mianmar encanta milhares de pessoas com seus shows coloridos. Este evento vibrante mostra a criação e o lançamento de enormes balões iluminados que sobem alto no céu noturno. Essas belas criações não servem apenas para embelezar. Elas simbolizam purificação e renascimento espiritual, ajudando a eliminar a energia negativa. Quando os balões sobem, os espectadores se reúnem para admirar a luz suave que ilumina a noite, criando uma atmosfera mágica, cheia de esperança e renovação. As pessoas acreditam que, ao subir, os balões levam embora as preocupações e problemas, permitindo um novo começo. O festival une famílias e comunidades, proporcionando uma oportunidade de celebrar a vida e aliviar as cargas emocionais. A cada balão lançado, o ar se enche de um desejo comum por positividade e alegria. Então, da próxima vez que você ver um balão subindo, pense nas esperanças que ele pode carregar. Você ouviu seu estômago roncando? Isso se chama borborigmo. Esse termo curioso se refere aos sons que seu estômago faz quando está com fome. Isso acontece quando o ar e os sucos digestivos se misturam dentro dele. Imagine, seu estômago é um teatro vazio, e enquanto se prepara para o espetáculo, a falta de comida se torna uma verdadeira apresentação. Quando o sistema digestivo se prepara para receber alimento, o fluxo de ar e o movimento das enzimas criam uma sinfonia de roncos e borbulhos, sinalizando que é hora de comer. O borborigmo pode acontecer a qualquer momento. Geralmente é mais alto quando você realmente está com vontade de um lanche. Essa é uma reação completamente normal, refletindo a maneira como seu corpo comunica a fome. Então, da próxima vez que seu estômago roncar, não se preocupe. Apenas saiba que é o jeito do seu organismo avisar que está pronto para uma refeição deliciosa. Manter seu corpo em forma é muito importante, e esses sons roncantes são apenas um lembrete para você se deliciar com algo saboroso. Não é incrível como nossos corpos se comunicam conosco? A história do açúcar começou na Índia, por volta de 510 a.C., quando foi desenvolvido o primeiro açúcar refinado do mundo. Imagine, os antigos indianos descobriram como extrair e purificar o açúcar da cana-de-açúcar, criando um adoçante que mudaria para sempre a culinária. Naquela época, eles dominaram técnicas que tornaram o açúcar não apenas um item raro, mas um ingrediente mais acessível. Essa inovação permitiu que a doçura se espalhasse além das regiões e influenciasse as cozinhas do mundo todo. Antes do açúcar refinado, as pessoas usavam mel ou frutas para satisfazer seus desejos doces, que muitas vezes eram limitados pela disponibilidade. O açúcar rapidamente se tornou popular e uma parte importante das tradições culturais, sobremesas e até da medicina. Hoje, o açúcar está em todo lugar, desde nosso café da manhã até os lanches irresistíveis. Tudo isso se origina daquela invenção inicial na Índia. Não é incrível como uma ideia simples mudou o mundo? Já se perguntou por que a cor dos seus olhos é assim? Na verdade, a cor dos olhos não depende apenas da combinação simples dos genes dos seus pais. Cientistas descobriram que mais de 50 genes diferentes influenciam a rica paleta de tons que vemos nos olhos das pessoas. Embora possa parecer que é apenas marrom ou azul, a base genética dessas cores é bastante complexa. Por exemplo, genes como OCA2 e HRC2 interagem de uma forma que afeta a produção de melanina, o pigmento responsável pela cor dos olhos. Dependendo de como esses genes se combinam, você pode ter qualquer cor, desde um marrom profundo até um verde vibrante ou até mesmo um impressionante cinza. Isso significa que a cor dos olhos de cada pessoa é uma combinação única e os padrões de herança são muito mais complicados do que pensamos. Então, da próxima vez que você olhar nos olhos de alguém, lembre-se de que por trás dessas cores existe uma história genética incrível.
Você já se perguntou por que macacos roubam amostras de sangue na Índia? Em um curioso acontecimento, um grupo de macacos em Delhi realizou um ousado roubo, fazendo manchetes em todo o mundo. Esses travessos primatas, conhecidos por suas travessuras em ambientes urbanos, arrancaram amostras de sangue para coronavírus das mãos de um laboratorista. Testemunhas ficaram chocadas ao ver os macacos fugindo rapidamente, mostrando sua astúcia e adaptabilidade. Mas suas façanhas não pararam por aí. Depois foram vistos saboreando um kit de coleta de amostras, deixando todos perplexos e preocupados. Felizmente, especialistas confirmaram que as amostras não representam risco de disseminação do vírus, lembrando-nos do delicado equilíbrio entre a atividade humana e a vida selvagem. Este incidente destaca os desafios enfrentados em áreas densamente povoadas, onde a vida selvagem urbana frequentemente interage com as pessoas de maneiras inesperadas. À medida que as cidades se expandem, como podemos gerenciar melhor esses encontros, garantindo a segurança tanto de humanos quanto de animais? Na cidade sueca de Uppsala, existe uma tradição interessante. Os estudantes gritam às 10 da noite. Essa prática única os ajuda a lidar com a pressão da vida acadêmica. Quando os exames e prazos se aproximam, os estudantes encontram conforto nessa expressão barulhenta de emoções. Imagine uma cidade inteira cheia de sons alegres, ecoando à noite. A ideia é que, ao expressar suas frustrações em voz alta, os estudantes conseguem aliviar a carga mental. Esse ato simples pode ser surpreendentemente terapêutico. Além disso, cria um senso de comunidade entre os estudantes, que compartilham esse momento de catarse juntos. Essa tradição não só ajuda a reduzir o estresse, mas também fortalece as amizades, quando os estudantes se reúnem para se apoiar. Então, da próxima vez que os estudos parecerem pesados, talvez um bom grito seja exatamente o que você precisa para levantar o astral. Isso pode te surpreender. O emoji com o polegar para cima causa confusão. O emoji com o polegar para cima, que geralmente é visto como um sinal de aprovação ou positividade, pode gerar controvérsias em diferentes culturas. Na maioria dos países ocidentais, levantar o dedo para cima é um gesto amigável que significa bom trabalho ou tudo certo. No entanto, em países como Grécia, no Oriente Médio e em algumas partes da África Ocidental, esse gesto pode ser considerado ofensivo. Lá, ele pode ser interpretado como uma ofensa, sugerindo algo rude ou impróprio. Esse contraste destaca como os símbolos podem ter significados completamente diferentes, levando a possíveis mal-entendidos em nosso mundo cada vez mais globalizado. Portanto, antes de enviar um emoji com o polegar para cima para um amigo no exterior, pense em como seu gesto simples pode ser interpretado. Será que todos nós entendemos os gestos da mesma forma? Você sabia que as bananas são o produto mais vendido no Walmart? Essa fruta querida é popular não só pelo sabor, mas também pela acessibilidade, benefícios e praticidade. Todos os dias, consumidores em todo o país escolhem bananas, tornando-as um item essencial nas lojas. Com sua casca amarela brilhante e facilidade de descascar, as bananas são um lanche rápido e rico em nutrientes como potássio e vitamina C. O Walmart vende milhões de bananas toda semana, garantindo que esse produto esteja disponível para famílias que buscam uma alimentação saudável. A versatilidade das bananas as torna perfeitas para café da manhã, almoço ou até sobremesas em smoothies e assados. Não é surpresa que elas esgotem rapidamente. Com o aumento de pessoas preocupadas com a saúde, as bananas continuam populares, mostrando que às vezes os produtos mais simples podem ser os mais amados. Você adicionou bananas à sua lista de compras esta semana? Você sabia que o golfe foi jogado na Lua? Em 1971, o astronauta americano Alan Shepard fez história ao dar algumas tacadas na Lua durante a missão Apollo 14. Enquanto explorava a Lua, ele decidiu levar um ferro 6 modificado e algumas bolas de golfe, criando um momento inesquecível na história do esporte. Shepard é famoso por ter acertado 2 bolas enquanto vestia seu pesado traje espacial, o que impressionou milhões de pessoas na Terra. Esse ato único não apenas destacou o espírito de exploração, mas também mostrou como o esporte pode conectar mundos. Imagine como ele se sentiu ao se preparar para a atacada, com a Terra distante no céu. Seus comentários divertidos durante a caminhada na Lua, brincando sobre a distância que as bolas iriam percorrer na baixa gravidade, trouxeram leveza a essa grande conquista. Então, da próxima vez que você estiver no campo de golfe,
Lembre-se de que esse jogo querido tem conexões espaciais que nos lembram o quão pequeno, mas interconectado é o nosso mundo. A piranha gigante é um caçador de crocodilos. Este peixe incrível vive na África e é conhecido por sua habilidade impressionante de caçar e atacar até grandes predadores como os crocodilos. Com 32 dentes afiados como lâminas, a piranha gigante é feita para máxima eficiência, cortando a carne com facilidade. Chegando a medir até 1,8 metros, ela é não apenas bonita, mas também um predador feroz em seu ambiente aquático. Principalmente encontrada na bacia do Rio Congo, esses peixes prosperam em águas tropicais e são conhecidos por seu comportamento agressivo. Pescadores e pesquisadores ficam fascinados com seu poder e táticas de caça únicas. Embora se alimentem principalmente de peixes menores, a ideia de que podem atacar um crocodilo adiciona um novo nível de intriga a essa espécie impressionante. Existe outro peixe que possa rivalizar com a fúria da piranha gigante na água? Porque os carros antigos pareciam mais limpos que os cavalos. No início dos anos 1900, as cidades estavam cheias de carruagens puxadas por cavalos, o que causava sérios problemas de poluição. Todos os dias, milhares de cavalos deixavam dejetos que se acumulavam nas ruas, criando um ambiente urbano desagradável e insalubre. Com o crescimento da população urbana, essa questão se tornava cada vez mais relevante, e muitos ficaram felizes com a chegada dos carros. As pessoas acreditavam que os veículos não apenas reduziriam a bagunça, mas também criariam uma atmosfera mais agradável. A ironia é que, embora os carros fossem vistos inicialmente como uma alternativa mais limpa aos cavalos, logo se tornaram uma das principais fontes de poluição. Os carros emitem gases de efeito estufa e contribuem para a poluição do ar, que hoje é um problema global. Essa reviravolta interessante mostra como nossa dependência de diferentes meios de transporte mudou ao longo do tempo, muitas vezes com consequências inesperadas para o meio ambiente. Você sabia que a cirurgia existia antes da invenção da anestesia? Durante séculos, curandeiros antigos realizavam operações sem anestesia, o que exigia uma coragem incrível. Descobertas arqueológicas mostram que até os egípcios faziam cirurgias já em 3000 a.C., incluindo a trepanação, perfuração do crânio para aliviar a pressão ou tratar lesões na cabeça. Imagine a coragem que os pacientes precisavam para se deitar na mesa de operação nessas condições. Na Idade Média, os cirurgiões frequentemente usavam ervas ou álcool para aliviar a dor, mas não havia métodos confiáveis para realmente aliviar o sofrimento. Os cirurgiões precisavam ser rápidos e habilidosos, sabendo que a paciência do paciente era testada a cada operação. A introdução da anestesia, na década de 1840, foi uma mudança revolucionária na prática cirúrgica, permitindo operações mais complexas e melhorando significativamente o conforto dos pacientes. Essa transição não apenas transformou a cirurgia, mas também moldou a medicina moderna. Você consegue imaginar o impacto que isso teve sobre médicos e pacientes? Fato surpreendente sobre a percepção de cores pelos antigos gregos. Parece que os antigos gregos não viam a cor azul como nós hoje. Em seus textos, o oceano é frequentemente descrito como a cor do vinho, e não como um azul claro. Cientistas acreditam que isso pode revelar muito sobre como a linguagem molda nossa compreensão do mundo. Na literatura deles, tons de verde e amarelo são mais comuns, enquanto o azul praticamente não aparece. O famoso poeta Homero descreve o mar e o céu, mas não usa a palavra azul, chamando-os de escuros ou da cor do vinho. Essa ideia sugere que a percepção de cores pode variar muito entre culturas. Se uma sociedade não tem uma palavra para uma cor, ela realmente vê essa cor? Estudando como os antigos gregos percebiam as cores, obtemos uma visão de sua vida cotidiana, valores e como interpretavam a natureza ao seu redor. Na Califórnia, chefes inovadores estão usando fornos solares para fazer pizzas, direcionando a luz do sol com espelhos diretamente para as deliciosas pizzas. Essa forma única de cozinhar é um exemplo claro de como a energia renovável pode ser aplicada no dia a dia. Refletindo e concentrando a luz solar, esses fornos utilizam o calor do sol para cozinhar os recheios e as massas. No entanto, embora a ideia seja excelente e definitivamente ecológica, muitos cozinheiros descobriram que os resultados podem ser imprevisíveis. Algumas pizzas podem sair mal cozidas ou com cozimento desigual devido à variação da luz solar. Com o aumento do interesse por opções de cozimento sustentáveis, a pergunta permanece: podemos melhorar esses fornos solares para que eles sempre façam a fatia perfeita?
Com experimentos contínuos e criatividade, o futuro da culinária solar pode se tornar ainda mais saboroso. Adivinhe o que realmente influencia suas preferências alimentares? Os receptores de sabor se renovam a cada 10, 14 dias, o que significa que nossa percepção de gosto está sempre mudando. Esse processo interessante nos permite desenvolver novas preferências ao longo do tempo. Por exemplo, lembre-se da sua infância. Você provavelmente torcia o nariz ao pensar em brócolis ou espinafre, mas à medida que cresce, seus receptores de sabor mudam, e esses vegetais que antes não gostava podem se tornar seus pratos favoritos. Não se trata apenas da idade. Fatores como experimentar novos pratos, memórias de refeições e até mudanças na nossa saúde podem influenciar o que queremos comer. Essa renovação acontece em grupos. Então, quando um receptor de sabor morre, um novo surge em seu lugar. Portanto, não se preocupe se você começar a gostar de algo que antes não gostava. Seus receptores de sabor em mudança provavelmente são os responsáveis. Você já notou alguma preferência alimentar inesperada com a idade? Você sabia que no Texas existem leis estranhas sobre ladrões? No Texas, há uma lei única que permite atirar em um ladrão que está fugindo à noite, mas não durante o dia. Essa diferença curiosa pode deixar muitos confusos. As razões para essa lei estão frequentemente ligadas ao contexto histórico e à percepção de perigo. Durante o dia, geralmente há mais testemunhas, e a situação pode não parecer tão ameaçadora. Por isso, os roubos à luz do dia raramente recebem uma resposta fatal. No entanto, à noite, quando a visibilidade é ruim e a situação é mais incerta, a lei parece dar às pessoas mais liberdade para defender sua propriedade. Essa lei levanta questões sobre justiça e segurança, refletindo como diferentes culturas entendem a autodefesa e os direitos de propriedade. Por que você acha que o Texas decidiu estabelecer essa linha tênue entre o dia e a noite? Surpreendentemente, utensílios de cozinha podem ser divertidos. O descascador de legumes não é apenas um gadget comum. Ele se parece com um gigantesco apontador e torna o preparo das refeições emocionante. Este instrumento criativo é feito para cortar tiras finas de diversos legumes, como cenouras, abobrinhas e até pepinos. Imagine como sua salada comum se transforma em uma bela apresentação com elegantes fitas de legumes. Usar essa faca única abre um novo mundo de criatividade culinária, perfeita para impressionar amigos e familiares durante os jantares. Pense nisso. Em vez de simplesmente cortar legumes para os pratos, você pode adicionar um toque especial e melhorar a apresentação com esse incrível gadget. Seja você um cozinheiro caseiro ou um chefe profissional, o descascador de legumes traz um elemento de surpresa aos seus pratos. Pronto para elevar suas habilidades culinárias a um novo nível com essa ferramenta divertida? Hank Aaron redefiniu a grandeza do beisebol nos anos 70. Graças às suas conquistas impressionantes, Aaron se tornou um símbolo de habilidade nesse esporte tão amado. Ele é mais conhecido por ter quebrado o lendário recorde de home runs de Babe Ruth, marcando incríveis 755 home runs durante sua carreira. Essa marca não apenas mostrou suas habilidades extraordinárias, mas também destacou sua resistência diante de muitas dificuldades, incluindo a discriminação racial. A sequência de Aaron foi sem precedentes. Ele jogou 23 temporadas na liga principal de beisebol, recebeu 25 convites para o Jogo das Estrelas e ganhou 2 títulos de melhor rebatedor. Sua influência ia muito além do campo, pois ele lutou pelos direitos civis e inspirou muitos jovens atletas. Mesmo após se aposentar, Aaron permaneceu ativo no beisebol, atuando como mentor e dirigente, apoiando seu esporte favorito. Hoje, seu legado vive, lembrando-nos da força do talento, da determinação e da resiliência. Ao refletirmos sobre a história do beisebol, o nome de Hank Aaron se destaca como um símbolo de grandeza. Quantos jogadores conseguem deixar uma marca tão profunda quanto Hank Aaron? Vamos revelar a verdade sobre o crescimento na primavera. Estudos recentes mostram que as crianças realmente crescem mais rápido na primavera. Você pode se perguntar por que isso acontece. Acontece que os dias mais longos e a maior quantidade de luz solar desempenham um papel importante no aumento do crescimento dos jovens. A luz solar ajuda nossos corpos a produzir mais vitamina D, essencial para o crescimento dos ossos e a saúde geral. Com mais dias ensolarados, as crianças passam mais tempo ao ar livre e se exercitam mais, tornando-se mais ativas e envolvidas. Essa combinação de luz e movimento estimula os hormônios do crescimento em seus corpos. Portanto, não é apenas o clima quente que inspira aventuras durante o dia.
É também uma forma da natureza garantir que as crianças cresçam ao máximo nesses meses ensolarados. Você já percebeu como seus filhos parecem crescer após a temporada de brincadeiras ao ar livre? É realmente impressionante como o ambiente afeta a saúde e o crescimento. Você sabia sobre o acordo entre a Domino's Pizza e a Volkswagen? Em uma reviravolta inesperada na história dos negócios, um dos cofundadores da Domino's Pizza, Tom Monaghan, tomou uma decisão surpreendente. Em vez de receber dinheiro pelas suas ações na pizzaria em crescimento, ele as trocou por um carro da Volkswagen. Essa troca inusitada aconteceu nos primeiros dias da empresa, quando Monaghan ainda estava formando a marca que mais tarde se tornaria um gigante mundial na indústria de pizzas. Essa história destaca como os empreendedores, muitas vezes, fazem escolhas fora do comum, refletindo tanto sua paixão quanto limitações financeiras. Imagine abrir mão de uma parte de um futuro franquia bilionária por um carro. Essa troca ressalta não apenas os passos ousados que sustentam negócios de sucesso, mas também os sonhos e riscos envolvidos no empreendedorismo. O caminho de Monaghan nos ensina que, às vezes, até as decisões mais inesperadas podem levar a um crescimento extraordinário. Quantas outras histórias fascinantes como essa existem no mundo dos negócios? Já pensou por que o sumô é tão único? Este esporte tradicional japonês tem uma rica história que dura mais de 1.500 anos. O sumô não é apenas força ou tamanho, é uma combinação de atletismo, cultura e rituais profundos que o tornam um verdadeiro espetáculo. Antes de cada luta, os lutadores realizam cerimônias elaboradas, como jogar sal para purificar o ringue, e rituais em homenagem aos espíritos. Essas práticas maravilhosas mostram respeito pela história do esporte e suas raízes espirituais. Os lutadores, conhecidos como rikishi, usam roupas de seda características chamadas mawashi, que simbolizam sua dedicação. Após cada luta, os rituais continuam, destacando o respeito e a honra entre os oponentes. Essa emocionante combinação de esporte e tradições convida todos a apreciar a disciplina e a história do sumô. Você já viu uma luta e consegue imaginar a emoção de testemunhar essa celebração única de força e espírito? Em junho de 2018, a Arábia Saudita deu um passo histórico ao permitir que mulheres obtivessem carteira de motorista, tornando-se o último país do mundo a cancelar essa proibição. Antes, as mulheres frequentemente dependiam dos homens para se locomover, o que limitava bastante sua liberdade. Essa reforma importante fez parte de um programa mais amplo, iniciado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que busca modernizar a sociedade e melhorar a situação das mulheres. Apesar desse avanço, muitas mulheres ainda enfrentam restrições em outras áreas da vida. No entanto, a possibilidade de dirigir simboliza mudanças significativas na cultura da Arábia Saudita, abrindo novos horizontes para a mobilidade e independência. Talvez essa mudança inspire reformas semelhantes em outras regiões conservadoras. Você já se perguntou por que Silent Hill foi criado? A inspiração para este icônico jogo de terror vem de um lugar real na Pensilvânia. Em 1962, a cidade de Centralia enfrentou um grande problema quando minas subterrâneas causaram um devastador incêndio de carvão. Esse fogo gerou gases tóxicos e tornou o solo instável, tornando a vida na cidade perigosa. Como resultado, a maioria das pessoas abandonou suas casas, deixando para trás um silêncio sinistro. A atmosfera aterrorizante, com fumaça saindo do chão e ruas cobertas de vegetação, chamou a atenção dos desenvolvedores de jogos. Eles transformaram esse lugar assombrado em um cenário assustador para Silent Hill, unindo a destruição real com uma jogabilidade aterrorizante. Hoje, Centralia serve como um lembrete vívido dos perigos das minas e inspira contadores de histórias e gamers. Você consegue imaginar como seria explorar um lugar tão misterioso? Difícil de acreditar, mas o cheiro molda nossas papilas gustativas. Você já percebeu que a comida parece sem sabor quando está resfriado? Isso acontece porque nosso olfato desempenha um papel importante na percepção dos diferentes sabores. As papilas gustativas na língua conseguem distinguir apenas 5 sabores básicos: doce, azedo, salgado, amargo e umami. No entanto, o complexo mundo dos sabores que você aprecia todos os dias depende muito do seu olfato. Quando você morde uma maçã, por exemplo, seu aroma chega ao seu nariz, intensificando a sensação de sabor. Essa conexão entre gosto e cheiro explica por que a comida não parece tão saborosa quando você está com o nariz entupido.
Isso destaca a maravilhosa maneira como nossos sentidos estão interligados, trabalhando juntos para criar uma experiência de refeição rica e agradável. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um prato delicioso, lembre-se de que seu nariz está trabalhando duro para torná-lo realmente incrível. Você já se perguntou por que os bilionários se tornam cidadãos globais? Nos últimos anos, muitos bilionários têm buscado comprar cidadania, o que tem chamado bastante atenção. Essas pessoas ricas frequentemente obtêm múltiplas cidadanias, não apenas para facilitar viagens, mas também para aproveitar benefícios fiscais e brechas legais. Isso lhes permite evitar altos impostos em seus países ou escapar de extradição se enfrentarem problemas legais. Enquanto isso, pessoas comuns enfrentam grandes dificuldades para conseguir um visto para eventos pessoais, como o casamento de um primo ou uma viagem em família ao exterior. E isso destaca o grande contraste entre os ricos e os demais. Enquanto os bilionários podem escolher onde ser cidadãos, muitas pessoas comuns lutam com documentos complicados e longos tempos de espera, apenas para visitar entes queridos. Não é surpreendente e um pouco frustrante como o mundo pode ser tão diferente dependendo do seu saldo bancário. Você sabia que Spielberg apoiou os Animaniacs? Este amado desenho animado, conhecido por seu humor e roteiro inteligente, conta as aventuras dos irmãos Warner, Yakko, Wakko e Dot. Como produtor executivo, Steven Spielberg teve um papel fundamental na criação do programa, que estreou em 1993. Ele queria fazer uma série que fosse interessante tanto para crianças quanto para adultos, misturando comédia com comentários satíricos. Os criadores do show adicionaram músicas marcantes e personagens coloridos, o que ajudou a diferenciá-lo de outros projetos de animação. É impressionante como a visão de Spielberg trouxe uma energia única à série, permitindo que ela explorasse temas desde a cultura pop até a história de maneira envolvente. Graças ao seu sucesso, os Animaniacs se tornaram um fenômeno cultural, fazendo os espectadores rirem e aprenderem ao mesmo tempo. Você já pensou que um diretor poderia influenciar um desenho animado dessa forma? Na Roma antiga, as pessoas acreditavam que os limões tinham propriedades incríveis, especialmente no tratamento de envenenamentos e outras doenças. Essa paixão pela fruta ácida mostra como nossos antepassados valorizavam os remédios naturais, frequentemente recorrendo a plantas e frutas para curar muito antes do surgimento da medicina moderna. Os limões eram vistos não apenas como um complemento vibrante na comida, mas também como uma chave para a saúde, refletindo a forte conexão dos romanos com a natureza e seu desejo de bem-estar. Essa crença antiga nas propriedades curativas dos limões ainda é relevante hoje, pois muitas pessoas optam por práticas holísticas que se concentram em soluções naturais. Desde bebidas detox até óleos essenciais, o legado da sabedoria antiga continua a influenciar a forma como buscamos cura e harmonia na vida. Então, da próxima vez que você saborear uma iguaria de limão, lembre-se de sua jornada histórica como símbolo de saúde e vitalidade. Quais outros remédios antigos podem ser relevantes hoje? Difícil de acreditar, mas aviões descansam no deserto de Mojave. Este lugar único, conhecido como Cemitério de Aviões, chama a atenção de todos que se interessam por aviação. Localizado na Califórnia, o deserto de Mojave abriga uma vasta coleção de aviões comerciais e militares, todos esperando seu próximo destino. Fileiras de aviões aposentados, desde jatos icônicos até pequenos, ficam expostos ao sol, criando uma paisagem surreal. Alguns aviões foram desmontados para peças, enquanto outros aguardam reciclagem ou restauração. Este ambiente seco do deserto é perfeito para preservar esses gigantes metálicos, evitando ferrugem e deterioração pela umidade. A combinação de beleza natural e história industrial torna o deserto de Mojave um lugar verdadeiramente fascinante para os amantes da aviação. Você já se perguntou que histórias esses aviões poderiam contar? Os robôs podem parecer incrivelmente inteligentes, mas funcionam de maneira bem diferente de nós, humanos. Em vez de pensamentos e sentimentos como os nossos, os robôs processam informações por meio de algoritmos, sensores e programação. Podemos imaginar algoritmos como um conjunto de instruções precisas ou receitas que orientam as ações do robô. Os sensores atuam como os olhos e ouvidos do robô, permitindo que ele perceba o ambiente, detectando obstáculos, medindo distâncias ou captando sons. Embora essas máquinas possam realizar tarefas específicas com velocidade e precisão impressionantes, sua compreensão é fundamentalmente diferente do pensamento humano. Elas não raciocinam, não pensam de forma criativa e não sentem emoções.
Os robôs seguem rotas e reações programadas, o que os torna excelentes em trabalhos repetitivos ou ao levantar pesos, mas eles não têm a intuição que nos torna humanos. Portanto, da próxima vez que você vir um robô em ação, lembre-se de que ele está seguindo um roteiro inteligentemente elaborado e não pensando por conta própria. É difícil de acreditar, mas existem protocolos de segurança para animais. O manejo de animais mortos é um assunto sério. Regras especiais de segurança protegem a saúde pública. Quando um animal morre, seja em uma fazenda, na natureza ou em uma clínica veterinária, isso pode representar um risco à saúde se não forem tomadas as devidas precauções. Esses protocolos incluem notificar imediatamente as autoridades locais e seguir métodos rigorosos de descarte para evitar contaminação. Por exemplo, o enterramento deve ser profundo o suficiente para evitar que o corpo seja exposto, e a incineração deve ser realizada apenas em locais autorizados. Além disso, usar equipamentos de proteção individual ajuda a evitar o contato com bactérias nocivas ou doenças que podem permanecer mesmo após a morte do animal. A conscientização e o cumprimento dessas regras de segurança são essenciais para todos que possam lidar com animais mortos, ajudando a proteger não apenas as pessoas, mas também o meio ambiente e outros animais selvagens. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o manejo de animais, lembre-se da importância dessas medidas de segurança. Você sabia que nas Ilhas Malvinas há mais ovelhas do que pessoas? Esse fato curioso destaca o estilo de vida único dessas ilhas remotas, localizadas no sul do Oceano Atlântico. Nas Ilhas Malvinas, existem cerca de 500 mil ovelhas e apenas cerca de 3.400 habitantes. Essa relação se deve aos pastos ricos, ideais para a criação de ovelhas. A produção de lã tem sido uma parte importante da economia das ilhas ao longo dos anos, permitindo que os moradores prosperem e mantenham um estilo de vida rural. Apesar da pequena população, os ilhéus desfrutam de uma comunidade unida, dedicando-se à agricultura e à pesca, tradições que passam de geração em geração. As ovelhas também desempenham um papel importante na cultura local, participando de festivais e da vida cotidiana. Na próxima vez que você pensar nas Ilhas Malvinas, lembre-se de que há muito mais ovelhas do que pessoas. Você sabe o que realmente reduz a população de carrapatos? Os gambás, frequentemente ignorados, são surpreendentemente eficazes no controle de carrapatos. Esses incríveis animais podem comer até 5.000 carrapatos em uma única temporada. Por isso, desempenham um papel importante no controle da população de carrapatos, ajudando a reduzir o risco de doenças como a doença de Lyme e outras transmitidas por carrapatos em seu habitat. Os carrapatos prosperam em condições quentes e úmidas, e sua quantidade pode aumentar rapidamente se não forem controlados. Felizmente, os gambás possuem um sistema imunológico único que os torna menos suscetíveis a esses parasitas. Embora não pareçam super-heróis do reino animal, seu trabalho incansável ajuda a manter o equilíbrio nos ecossistemas e protege outros animais e pessoas de doenças. Portanto, da próxima vez que você ver um gambá, lembre-se do quanto eles fazem para manter nosso meio ambiente seguro e saudável. Você sabia sobre o ingrediente secreto da Absolut Vodka? Esta marca de vodka premium utiliza 2 kg de trigo de inverno em cada garrafa, escolhido por seu alto teor de amido e por crescer sem pesticidas e fertilizantes. O trigo de inverno é realmente incrível. Ele cresce nos meses frios, tornando-se uma escolha sustentável e ecológica para a produção de vodka de qualidade. Ao evitar produtos químicos nocivos, a Absolut Vodka não só cria um produto mais puro, mas também adota práticas ambientalmente seguras, que são cada vez mais importantes no mercado atual. Esse compromisso com a pureza e a sustentabilidade ajudou a Absolut Vodka a conquistar a reputação de uma das melhores marcas de vodka premium do mundo. Com tanta atenção na escolha dos ingredientes e nos métodos de produção, não é surpresa que a Absolut Vodka se destaque entre os concorrentes. Então, da próxima vez que você servir um copo, poderá apreciar a cuidadosa elaboração de cada gole. Você pode se surpreender. Vacas são mais perigosas que tubarões. Embora muitos temam os grandes predadores do oceano, as estatísticas revelam uma verdade surpreendente. Nos Estados Unidos, as vacas estão ligadas a cerca de 20 mortes por ano, muito mais do que os 53 ataques de tubarões, dos quais apenas um foi fatal. Você pode considerar as vacas como animais de fazenda pacíficos, mas elas podem ser inesperadamente perigosas. Muitos incidentes acontecem quando as pessoas se aproximam demais desses enormes seres.
Seja uma vaca irritada ou assustada, seu tamanho e força podem causar acidentes graves. Em contraste, os tubarões, frequentemente retratados como vilões em filmes, são na verdade bastante raros quando se trata de ataques a humanos. Essa comparação destaca como a percepção do perigo pode ser enganosa. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um bife ou visitando uma fazenda, lembre-se de que é importante respeitar as vacas e manter uma distância segura. Você sabia que o pássaro imitação pode imitar tudo? Essa incrível ave, originária da Austrália, é considerada o melhor imitador do mundo. Graças ao seu talento extraordinário, o pássaro imitação consegue reproduzir uma variedade de sons, desde o clique de uma câmera até o barulho de uma motosserra. Imagine que você está passeando pela floresta e, de repente, ouve um pássaro repetindo perfeitamente a melodia de um toque de telefone. Essa imitação divertida não é apenas para entretenimento, ela ajuda o pássaro a atrair parceiros, mostrando suas habilidades vocais. Curiosamente, essas aves costumam coletar sons do ambiente, incluindo alarmes de carros e até frases de pessoas. A capacidade delas de copiar esses sons pode resultar em momentos surpreendentemente engraçados na natureza. Então, da próxima vez que você ouvir um som estranho no parque, pode ser que um pássaro imitação esteja fazendo uma apresentação. Quais outros talentos incríveis essas aves podem ter? Pouca gente sabe, mas a IKEA tem um segredo. Se você gosta de móveis estilosos e design inteligente, pode se surpreender ao saber que o nome IKEA é, na verdade, uma sigla. Ele é formado pelas iniciais do fundador Ingvar Kamprad, pelo nome da sua fazenda de infância, Elmtarid, e pela cidade natal, Agunnaryd, na Suécia. Essa abordagem pessoal dá à marca uma história única, que a conecta profundamente às suas raízes. Ingvar Kamprad fundou a IKEA quando tinha apenas 17 anos, vendendo de tudo, desde canetas até carteiras, antes de começar a vender móveis na década de 1940. A ideia era simples: criar produtos funcionais e acessíveis para o lar, que agradassem a todos. Esse começo modesto reflete a visão de Kamprad de tornar a vida estilosa acessível a todos. Então, da próxima vez que você for às compras na IKEA, lembre-se de que cada detalhe dos móveis carrega um pedaço da história sueca. Vamos revelar a verdade sobre a lei dos ratos em Tampa Bay. Em Tampa Bay, Flórida, é na verdade ilegal para ratos deixarem os barcos atracados. Essa lei incomum aponta para um problema sério: a prevenção de doenças. Historicamente, os navios transportavam não apenas mercadorias, mas também pragas que poderiam representar uma grande ameaça à saúde. Mantendo os ratos a bordo, a lei busca reduzir o risco de infecções para a população local. Essa regra destaca a importância do combate a pragas, não apenas para os proprietários de embarcações, mas também para as comunidades que dependem de um ambiente saudável. É uma combinação interessante de tradições marítimas e medidas modernas de saúde pública. Então, da próxima vez que você ouvir sobre ratos no porto, lembre-se dessa lei estranha e do objetivo sério por trás dela: garantir a segurança de todos na área da baía. Os romanos antigos adoravam animais de estimação, como ferrets e macacos. Nas movimentadas ruas do Império Romano, os animais de estimação não eram apenas companheiros. Eles desempenhavam um papel importante na vida cotidiana. Os ferrets eram populares por suas incríveis habilidades de caça, capturando habilidosamente os incômodos ratos e camundongos que ameaçavam as reservas de comida. Esses pequenos caçadores peludos eram muito valorizados nas casas. Os cães não eram apenas amigos leais. Eles também eram vigilantes guardiões, protegendo lares e famílias de visitantes indesejados. Devido à sua lealdade, os cães ocupavam um lugar especial no coração dos romanos. E havia também os macacos, que eram apreciados por suas travessuras divertidas, trazendo alegria para as casas e reuniões. Imagine os romanos rindo das brincadeiras dos macacos enquanto desfrutavam de suas refeições. Ao contrário dos dias de hoje, quando os animais de estimação muitas vezes servem como apoio emocional, na Roma antiga eles tinham funções claras que os tornavam essenciais no dia a dia. A conexão entre humanos e animais sempre foi forte, mas na antiguidade era moldada pela praticidade e utilidade. É interessante ver como nossos relacionamentos com os animais de estimação mudaram ao longo dos séculos. Você sabia que existe uma estátua de George Washington feita por Houdon? Esta incrível obra de arte, criada pelo talentoso escultor Jean-Antoine Houdon, está localizada na capital da Virgínia. Concluída e instalada em 1796,
Essa estátua realista retrata Washington em sua forma da época da Revolução, simbolizando a coragem e a liderança do primeiro presidente dos EUA. Houdon prestou atenção aos detalhes, o que é evidente nas características realistas da estátua, que atrai visitantes de todo o mundo para apreciar sua arte e importância histórica. Esta estátua não é apenas um objeto, mas representa os laços estreitos da Virgínia com os pais fundadores e momentos-chave da história americana. Ao olhar para a postura confiante de Washington, é impossível não sentir o peso do passado e a importância das decisões que moldaram a nação. Não é impressionante como uma única obra de arte pode nos conectar tão profundamente com nossa história? Você pode se surpreender ao saber que espirrar pode quebrar ossos. Espirrar parece inofensivo, certo? No entanto, para pessoas com vértebras frágeis, devido a doenças como osteoporose ou anomalias na coluna, um espirro forte realmente pode causar fraturas. Isso acontece porque as contrações musculares durante o espirro geram uma pressão superior a 100 libras por polegada quadrada, PSI, o que pode sobrecarregar áreas frágeis da coluna. Embora essas lesões sejam bastante raras, elas ressaltam um ponto importante. Manter a densidade óssea é vital para todos, especialmente para aqueles em risco de lesões na coluna. Exercícios regulares, uma dieta equilibrada rica em cálcio e vitamina D, além de outros hábitos saudáveis, podem ajudar a proteger seus ossos. Além disso, adotar posturas de proteção durante reflexos inesperados, como espirros ou tosses, pode reduzir ainda mais o risco de lesões. Sempre é sábio prestar atenção ao seu corpo e tomar precauções, especialmente se você tiver problemas de saúde óssea. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, lembre-se, isso pode não ser apenas um reflexo. Acredite ou não, os aeroportos usam detecção de odores para segurança. Quando você passa pelo controle de segurança, pode se deparar com um processo interessante que envolve um pano e um spray especial. Esse processo começa quando os funcionários do aeroporto pedem que você esfregue as mãos no pano, coletando possíveis resíduos químicos. Depois, suas amostras passam por um spray, um dispositivo que detecta substâncias perigosas, memorizando seus odores únicos. É uma maneira inteligente de identificar materiais perigosos sem métodos invasivos. O mais importante é que todo o processo é absolutamente seguro para você. Usando essa tecnologia baseada em odores, os aeroportos ajudam a garantir a segurança de todos, mantendo a eficiência das verificações. Afinal, a segurança no aeroporto não se resume apenas à checagem de documentos e bagagens. Também envolve métodos inovadores para garantir a segurança dos voos. Então, da próxima vez que você passar pelo controle, lembre-se de que até mesmo seu odor pode desempenhar um papel na segurança dos voos. Não é incrível como a tecnologia se adapta para nos proteger? E se eu disser que a Terra tem um escudo magnético? Esse incrível escudo, conhecido como campo magnético, é fundamental para proteger a vida da radiação solar prejudicial. Ele se forma pelo movimento do ferro derretido no núcleo da Terra e se estende pelo espaço, criando uma barreira segura contra partículas de alta energia emitidas pelo Sol. Sem ele, nosso planeta estaria exposto a raios perigosos, aumentando os riscos à saúde e ameaçando nossa existência. A radiação solar pode causar câncer, danificar nosso DNA e interferir nos sistemas elétricos, até mesmo nos satélites. Curiosamente, o campo magnético também ajuda animais, como aves migratórias, a se orientarem. Portanto, da próxima vez que você sair, lembre-se da força invisível ao nosso redor, que trabalha incansavelmente para nos proteger e permitir que a vida prospere. Não é incrível que o que não podemos ver tenha um papel tão importante? O que realmente torna o Dr. Pepper 10 popular. Em 2011, o Dr. Pepper 10 focou nos homens com uma campanha publicitária ousada, criando uma página no Facebook só para eles e lançando latas em um elegante tom cinza. Essa estratégia tinha como objetivo apresentar a bebida como uma escolha forte e masculina. No entanto, os resultados foram bastante surpreendentes. Apesar da publicidade direcionada, quase 40% das pessoas que experimentaram a bebida eram mulheres. Isso mostra uma reviravolta interessante no comportamento do consumidor. As mulheres se sentiram atraídas pela estética ousada da campanha e pelo sabor, mesmo que a marca fosse voltada para homens. É um ótimo exemplo de como o marketing às vezes pode não atingir seu alvo, ou ao contrário, atrair públicos inesperados.
A história do Dr. Peppertain mostra que o sabor e a qualidade muitas vezes superam a embalagem e a publicidade de gênero. Não é interessante como os sabores podem nos unir a todos? O que realmente motiva a comunicação entre os judeus da América do Sul? Um experimento fascinante realizado pela bióloga brasileira Camila Ferrara revelou maneiras únicas de interação entre essas comunidades. Em sua pesquisa, Ferrara observou como os judeus da América do Sul coordenavam seus movimentos e sons durante apresentações para o público. Essa sincronia não era apenas uma exibição, provavelmente era uma estratégia inteligente para garantir a segurança e proteção dos membros do grupo. Mantendo a consistência nos movimentos e nas vozes, eles podiam reagir rapidamente a ameaças potenciais e manter um senso de unidade. Este estudo abre uma janela para a rica diversidade da comunicação cultural e destaca a importância de gestos conjuntos para fortalecer a confiança e a conexão dentro das comunidades. Portanto, da próxima vez que você ver um grupo se comunicando de forma não verbal, lembre-se de que por trás de suas ações coordenadas pode haver um propósito mais profundo. Já se perguntou por que o papel é tão resistente? O papel não é apenas para escrever. Ele é um material poderoso na indústria devido à sua impressionante relação entre resistência e peso. Produtos como painéis de colmeia mostram essa resistência, pois são usados em tudo, desde embalagens ecológicas até materiais de construção duráveis. Esses painéis são leves, mas incrivelmente fortes, tornando-os ideais para diversas aplicações. E isso é só o começo. Pesquisas recentes sobre nanofibras de celulose, que são fibras minúsculas de origem vegetal, revelaram materiais que podem ser até mais fortes que o aço. Essa descoberta incrível abre novas e empolgantes possibilidades em áreas como engenharia e design sustentável. Imagine um carro que é ao mesmo tempo mais leve e mais resistente, ou móveis que são estilosos e duráveis. O potencial para inovações com esses materiais é ilimitado, e isso significa que temos desenvolvimentos emocionantes pela frente. Difícil de acreditar, mas os corpos se decompõem debaixo da terra. Quando o corpo de um adulto é enterrado a 6 pés de profundidade, sem caixão, ele passa por um processo natural e fascinante de decomposição. Esse processo geralmente leva de 8 a 12 anos, mas o tempo exato pode variar bastante, dependendo das condições do solo. Por exemplo, em solos úmidos e ricos em nutrientes, as bactérias e outros decompositores trabalham ativamente, acelerando a decomposição do material orgânico. Em contrapartida, solos secos ou arenosos podem retardar esse processo. À medida que o corpo se decompõe, ocorrem várias etapas, começando pela decomposição dos tecidos moles, o que eventualmente expõe os ossos. Essa transformação não só destaca o sistema de reciclagem da natureza, mas também levanta questões interessantes sobre como fatores ecológicos influenciam a decomposição. Você já parou para pensar no que acontece com os corpos após o sepultamento? O arranha-céu Walkie-Talkie, oficialmente conhecido como 20 Fenchurch Street, ganhou as manchetes quando seu vidro refletivo acidentalmente focou a luz solar em um feixe tão potente que derreteu partes de carros estacionados embaixo. Esse fenômeno, apelidado de Walkie Scorch, causou grande alvoroço quando os proprietários descobriram que seus veículos haviam sido danificados pelo calor. A situação exigiu a intervenção imediata dos donos do prédio, que instalaram persianas especiais para dispersar melhor a luz solar. Essas mudanças não apenas ajudaram a proteger os carros estacionados, mas também reduziram os reflexos para os pedestres. O incidente gerou discussões sobre design arquitetônico e a importância de considerar o impacto ambiental. Quem diria que um arranha-céu moderno poderia causar tantos problemas para os vizinhos? Você sabia que sua caneca de escritório pode estar suja? Pesquisas do microbiologista Dr. Charles Gerba revelaram uma verdade surpreendente. Cerca de 20% das canecas de escritório contêm vestígios de bactérias fecais. Essa contaminação geralmente ocorre devido a hábitos descuidados na hora de lavar. Em espaços de trabalho compartilhados, como tratamos nossas canecas pessoais pode impactar nossa saúde. Por exemplo, muitas pessoas apenas enxagam suas canecas sem sabão, deixando bactérias nocivas que podem se multiplicar com o tempo. A limpeza é fundamental, especialmente quando compartilhamos espaços. Algumas regras simples podem ajudar.
Sempre use sabão e água quente ao lavar sua caneca e considere deixá-la secar ao ar para eliminar a umidade onde as bactérias prosperam. Então, da próxima vez que você for tomar café, pense na higiene da sua caneca. Você está fazendo o suficiente para mantê-la limpa e segura? Por que a bandeira da Guiné-Bissau é tão vibrante e única? A bandeira deste país da África Ocidental, adotada em 1981, se destaca por suas 12 cores brilhantes, mais do que qualquer outra bandeira nacional no mundo. Cada cor e símbolo na bandeira conta uma história sobre a diversidade cultural e a rica história do país. Com um fundo azul claro, a bandeira apresenta vários símbolos que representam as aspirações do país por unidade e progresso. As cores vibrantes simbolizam a diversidade cultural da nação, enquanto as figuras refletem o trabalho e as riquezas naturais que definem a Guiné-Bissau. Este design dinâmico e atraente serve não apenas como um símbolo nacional, mas também como um poderoso lembrete da identidade do país e dos sonhos de seu povo. Ao olhar para a bandeira, você pode sentir o espírito da Guiné-Bissau, desde suas belas paisagens até suas comunidades vibrantes. Esta bandeira única reflete o orgulho e as esperanças de seus cidadãos, destacando-se entre muitas outras bandeiras. Você já viu uma bandeira que conta uma história tão rica? Veja este incrível cachorro skatista em ação. Este adorável cão conquistou a internet com suas impressionantes habilidades no skate. Ele demonstra agilidade e coordenação, desviando facilmente de obstáculos enquanto desliza sobre a prancha. Os donos compartilham vídeos onde o cachorro manobra habilidosamente em zigue-zague, mostrando uma combinação maravilhosa de brincadeira e talento. Isso não só parece legal, esse cachorro impressiona constantemente os espectadores com sua capacidade de manter o equilíbrio e controlar com precisão. A alegria em seu rosto enquanto anda de skate é contagiante, inspirando muitos a se perguntarem se seus pets poderiam tentar isso. Já imaginou como seria divertido ensinar seu cachorro essa habilidade única? Pessoas ao redor do mundo estão encantadas com esse skatista peludo, o que gera discussões sobre a conexão entre pets e seus donos. Além disso, é um lembrete do que os animais podem fazer quando são incentivados a desenvolver seus talentos. Quais outras habilidades incríveis nossos pets escondem? Você sabia que a filha de Shakespeare não sabia ler nem escrever? Esse fato surpreendente sobre a vida do famoso dramaturgo revela as diferenças entre as classes sociais na época elisabetana. Apesar da renomada reputação de William Shakespeare como gênio literário, sua única filha sobrevivente, Susana, era analfabeta. Isso levanta questões interessantes sobre educação e gênero no século XVI. Naquela época, a educação era frequentemente um privilégio reservado apenas para os meninos, especialmente os de famílias ricas. Meninas como Susana geralmente recebiam pouca ou nenhuma educação formal. Embora seu pai tenha escrito algumas das obras mais conhecidas da língua inglesa, é interessante pensar em como as normas sociais da época limitavam o acesso das mulheres à educação. Isso reflete temas mais amplos de desigualdade educacional que ainda existem de várias formas hoje. Compreender sua história nos lembra que, mesmo em uma era de brilho literário, as conquistas das mulheres muitas vezes ficaram à sombra ou foram ignoradas. O que isso nos diz sobre o progresso na educação das mulheres desde então? E se eu te disser que as algas podem salvar o planeta? As fazendas de algas estão se tornando importantes aliadas na luta contra as mudanças climáticas, graças à sua incrível capacidade de absorver dióxido de carbono. Algumas espécies de algas conseguem capturar impressionantes 140 toneladas de CO2 por hectare por ano. Para comparação, isso é 5 vezes mais do que uma floresta pode fazer. Esse processo acontece porque as algas utilizam a fotossíntese de forma muito eficiente, transformando o CO2 em biomassa com a ajuda da luz solar. Com o aumento das temperaturas globais e dos problemas ambientais, as algas oferecem uma solução sustentável para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a qualidade do ar. Investindo na agricultura de algas e expandindo essa prática, podemos combater ativamente as mudanças climáticas, além de explorar seu potencial na produção de biocombustíveis e alimentos. Imagine nossos oceanos e lagos se tornando prósperos sumidouros de carbono, que não apenas ajudam o meio ambiente, mas também criam empregos e sustentam a economia. Como podemos desenvolver essa promissora tecnologia verde? O que realmente aconteceu entre Ed Fisher e Elizabeth Taylor? Esta história fascinante começa com Ed Fisher, um cantor popular dos anos 50,
conhecido por sua voz suave e carisma. Antes de seu escandaloso romance com a atriz Elizabeth Taylor, Fisher era casado com a adorada atriz Debbie Reynolds. O casamento parecia perfeito até que Fisher se apaixonou pela deslumbrante Taylor, que estava lidando com a perda do marido. O romance rapidamente se tornou público, gerando um alvoroço na mídia e transformando Fisher em uma figura controversa da noite para o dia. Os fãs ficaram chocados e divididos, pois muitos admiravam a vida glamurosa dessas estrelas. Reynolds, inicialmente de coração partido, mais tarde falou abertamente sobre o romance, adicionando drama a uma situação já tumultuada. O triângulo amoroso destacou não apenas traições pessoais, mas também a intensa atenção que as celebridades enfrentavam naquela época. O relacionamento entre Fisher e Taylor foi breve, mas deixou uma marca significativa em Hollywood, levantando questões sobre amor, fidelidade e o preço da fama. O que você pensa sobre o amor em público?